Olá, sou Mariana Pompeu, advogada do Conselho do Empreendedor. Hoje estamos aqui com a doutora Jéssica para falar dos contratos civis em tempos de pandemia. Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço. O que você tem para dizer para a gente sobre a questão das relações contratuais em tempos de pandemia, principalmente os contratos de fornecimento? Olha, em todas as relações contratuais, nós estamos tendo várias questões relacionadas à pandemia, né? Porque o que acontece? A pandemia ela chega como um evento, uma circunstância imprevisível. Ninguém imaginava que fosse passar por uma pandemia no ano de 2020. E aí ela acaba abalando tudo aquilo que as pessoas planejaram então nos contratos, né? E isso acontece nos contratos de trabalho, isso acontece nos contratos de consumo, nas relações de consumidores, isso acontece nos contratos civis também da mesma forma, né? E o que a gente vê então, e é a preocupação de todo mundo, é o que eu faço quando eu não consigo cumprir um contrato, quando eu me obriguei, por exemplo, a entregar um determinado produto, a entregar um determinado serviço e simplesmente porque eu tive a minha atividade paralisada por conta de um decreto estadual, por conta de um decreto municipal, o que eu faço, né? E a gente tem então a posição da empresa que está impossibilitada e a gente tem a posição da outra empresa ou do consumidor, quando for o caso, que está esperando o desse contrato, né? Então, acho que a primeira questão que a gente tem que abordar é tentar fazer um acordo, tentar resolver de maneira amigável. Por quê? Primeiro, porque isso é agir de boa fé. Então, a lei manda que as pessoas, em qualquer tipo de contrato, elas ajam de boa fé antes mesmo de celebrar esse contrato, ou seja, quando você está negociando ou durante o cumprimento desse contrato, ou mesmo depois, você tem que agir de boa fé. Você tem que ser transparente, você tem que ser leal, você não pode tentar de maneira alguma enganar alguma parte ou esconder alguma circunstância. Então, primeiro por conta disso, por conta da boa-fé, a lei determina isso. Em segundo lugar, porque com essa pandemia tem havido diversas decisões judiciais suspendendo, por exemplo, pagamentos em contratos, suspendendo a prestação de serviços, suspendendo o dever de entregar algum produto, alguma matéria-prima, por exemplo. Então, por a gente não ter, digamos que uma lei especificamente sobre a pandemia, especificamente sobre cada ramo de cada setor econômico, o que a gente tem visto judicialmente é uma insegurança jurídica, não tem como nomear de outra forma. Então, por que a gente orienta também, além do dever de agir de boa-fé, a gente orienta a fazer um acordo? Por quê? De repente você tem lá um valor de 50 mil para receber por mês, por conta de algum contrato, e você não está disposto a flexibilizar isso, a reduzir para 30, para 20. Mas a outra parte ela pode eventualmente pedir no judiciário uma liminar em um processo e você ser surpreendido com uma liminar que reduziu isso para 15, para 20, e aí então você acaba tendo que enfrentar uma situação contratual diante da qual você não negociou, não teve a sua vontade ali sendo abordada, a despeito de você ter tido a sua vontade na hora de celebrar o contrato. E é lógico, você pode recorrer à decisão, mas essa decisão, apesar de poder ser modificada, ela pode também ser mantida. E nós temos visto isso, né? Muitas reduções de valores e interrupção de pagamentos, interrupção de fornecimentos devido à pandemia. Então, em primeiro lugar, tentar negociar. Por quê? Por conta da boa-fé, a gente tem que agir de boa-fé e também porque você pode acabar sendo surpreendido com uma decisão judicial que te obrigue, que esteja te coagindo e você não vai poder, apesar de poder recorrer, se isso definir-se dessa forma, você vai ter que cumprir aquilo que o juiz determinou. Perfeito. A composição das partes sempre é a melhor solução, não é sempre mesmo? Então, pessoal, existindo um contrato em que existem dúvidas quanto ao cumprimento, existe a impossibilidade de cumprimento por conta de uma circunstância decorrente da pandemia, a primeira e mais indicada solução
é a composição entre as partes. Nós voltamos em breve. Obrigada!